Marcos 10:46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Algo me chamou a atenção nesse texto aqui. E meditando nele, eu vi algumas coisas importantes. Por que nós não recebemos os milagres que buscamos de Deus? Por que nós não recebemos? Porque muitas vezes nós buscamos algo de Deus e nós, parece que bate no ferro frio e não alcançamos muitas vezes. Muitas vezes buscamos respostas em Deus e nós não alcançamos. E eu vi aqui a maneira com que o cego se aproximou de Jesus para receber, e eu listei aqui algumas coisas importantes. Por que não recebemos muitas vezes aquilo que buscamos do Senhor? A primeira eu coloquei aqui no versículo 46, que ele diz assim: Quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Nós não recebemos muitas vezes porque nós não estamos por onde Jesus vai passar. Porque nós não estamos à beira do caminho. Ou nós não estamos no caminho em que Jesus vai passar. Por isso que muitas vezes nós não buscamos. E o que significa estar à beira do caminho? Significa que para nós alcançar a bênção do Senhor, nós precisamos estar humildes. Só está à beira do caminho quem sabe que tem necessidades. Ele sabia que tinha necessidade e buscava em Deus suprir a sua necessidade. Então ele se chegou diante do Senhor de maneira humilde. Os arrogantes não recebem, não, porque nem na beira do caminho estão. Não querem mostrar o seu problema. Não querem expor o seu problema. Então não estão à beira do caminho. E é por isso que muitas vezes as pessoas não recebem a bênção, o milagre de Deus, por causa da sua arrogância. Se chegam diante do Senhor com arrogância, como que diante do Senhor isso adiantasse alguma coisa. Às vezes, diante da sociedade, diante das pessoas, você ter uma postura firme, às vezes adianta de alguma coisa, Mas diante de Deus, nós temos que chegar com o coração rasgado diante do Senhor. Humildes diante do Senhor. Se quisermos que Ele nos ouça. Também no verso 47 diz assim: E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego, ele colocou seu coração no seu clamor. Ele clamava com todas as suas forças. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando nós vamos buscar algo de Deus, nós precisamos colocar o nosso coração. Nós precisamos clamar com todas as nossas forças. Nós precisamos dar todo o nosso empenho para que nós possamos alcançar aquilo que buscamos de Deus. Porque se nós buscarmos o Senhor assim, Senhor, você sabe, que eu preciso.
Se o Senhor quiser, né? Tudo bem. Se não, que seja feita a sua vontade. Gente, tem coisa que não dá para a gente clamar assim, buscar a Deus assim. Senhor, eu preciso, eu necessito disso, Senhor. Eu quero, Senhor, eu preciso que o Senhor me alcance a minha petição com todas as nossas forças. Então, aí o Senhor vai nos ouvir. Foi o que o Bartimeu fez aqui. Ele clamava com todas as suas forças à beira do caminho. Quer dizer, por onde Jesus passava, né? Então é importante a gente, quando chegar diante do Senhor, a gente colocar toda a força que temos no nosso coração, que o clamor venha do mais íntimo do nosso ser, com toda a nossa sinceridade. A gente não tem o direito de exigir nada de Deus, mas nós temos o direito de colocar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então é por isso que muitas vezes as pessoas não recebem de Deus, porque não colocam com o coração, colocam muito superficial, e as coisas de Deus elas são mais profundas. Deus atende o nosso clamor, atende o nosso clamor, mas tem que ser profundo, né? Aí nós vamos para o verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitas vezes nós nos intimidamos diante de outras pessoas para rasgar o nosso coração diante de Deus. E muitas vezes a nossa busca por Deus é muito tímida. Você não se expõe diante das pessoas. Mas para alcançar de Deus, nós precisamos nos expor. Independente se vão nos criticar ou mandar nos calar. Nós precisamos nos expor diante das pessoas. Porque as pessoas, elas usam muitas vezes de maldade. Muitas vezes são nossos irmãos. E muitas vezes colocam até rótulo nas pessoas. Não interessa o que as pessoas vão pensar. Rasgue o seu coração para o Senhor. Quer ser ouvido por Deus? Rasgue o teu coração. Independente se as pessoas vão pensar isso ou aquilo. Não seja tímido. Diante do Senhor, nós não podemos ser tímidos. Se quisermos alcançar graça do Senhor, nós não podemos ser tímidos. Nós precisamos rasgar o nosso coração, independente se estão dizendo para nós nos calar, independente se estão nos criticando, porque tem muitas vezes as pessoas, ou tem muitas pessoas que muitas vezes nos criticam, né? Ah, você viu aquele lá, ó, o tempo inteiro do culto assim, ó. Olha lá, para que aquilo se ajoelhar? Para quê? E as pessoas dão bola para isso. E aí perdem de Deus a bênção. Porque ficam mais preocupados com a crítica das pessoas do que alcançar o favor de Deus. E não pode. Não pode. Aí nós vamos pro 48, né? Parou Jesus e disse: chamai-o. O cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, de um salto foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Nós muitas vezes não somos objetivos para Deus. Ele conhece nosso coração? Conhece nosso coração. Ele conhece as nossas palavras antes que saia da nossa boca. Mas Ele quer que venhamos a expor para Ele. Ele quer que nós falemos para Ele. O que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que o cego queria? Você acha que um cego chegar ali, Senhor, eu queria uma bengala nova? E muitas vezes nós não falamos diretamente o que nós queremos de Deus. Nós usamos de rodeio, com medo da multidão, do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. E nós não somos diretos com Deus.
O cego, óbvio que ele queria ver. Mas Jesus perguntou: o que você quer? Senhor, que eu volte a ver. Então seja objetivo nas tuas colocações para Deus. Quando você chegar na presença de Deus, seja objetivo. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver de novo, Senhor. É difícil? É difícil. Mas ainda que seja difícil, para Deus alguma coisa impossível? Ou alguma coisa difícil para Deus? Não. Então coloque para Deus. Coloque as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então nós precisamos ser objetivos com Deus. No 52 diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Por que muitas vezes nós não recebemos de Deus? Porque nós verdadeiramente não cremos na nossa petição. Muitas vezes nós colocamos um monte de empecilho já no pedir. A gente vai pedir e já com um monte de Senhor, eu sei que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, eu sei, Senhor, eu sei que a situação está feia, a situação está difícil, Senhor, mas assim, se o Senhor, e começa um monte de rodeio, não é objetivo e também não crê. Nós precisamos crer verdadeiramente. Quando nós nos chegarmos a Deus, cheguemos com fé, mas com toda a nossa fé. Vamos nos chegar a Deus com ousadia, porque Ele nos dá essa ousadia. Ousadia de fé. Então nós não podemos chegar diante de Deus com falta de reverência. Diferente de reverência de ousadia. Deus nos dá o direito de chegar com Ele com toda a ousadia. Senhor, gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é ousadia. Então nós precisamos chegar com toda a ousadia, mas nós precisamos crer. Nós não podemos depositar a nossa fé. A igreja está orando. Não, depositar fé na igreja? Como assim? Não. A igreja vai me ajudar em oração, mas quem crê sou eu. A tua fé te salvou. Então muitas vezes nós fazemos errado. A igreja está orando, amém, glórias a Deus, mas quem crê sou eu. A igreja me ajuda em oração, mas quem crê sou eu. Então creia na tua oração. É por isso que muitas vezes as pessoas não recebem o que pedem de Deus. Porque não se chegam diante de Deus da maneira correta. Chegam diante de Deus de maneira errada. Não tem postura de fé. E nós precisamos então nos aproximar de Deus da maneira correta, se nós quisermos receber algo de Deus. A tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus. Quando nós recebemos de Deus, aquilo que buscamos é para a glória dele. E muitos recebem e cruzam os braços e ficam de boa. Não, gente. Quando receber, nós precisamos seguir Jesus, quer dizer, glorificar a Ele e louvando a Ele pelo caminho. E não nos acomodarmos porque já recebemos. Não. Então, essa lição do Bartimeu possa hoje fazer a diferença no teu tempo de oração. Tira um tempo de oração com Deus. Clame a Deus. Coloque diante deles as tuas petições, independente de quem está do teu lado. Mas creia. Creia que Ele vai fazer aquilo que você está pedindo, para a glória dEle. Que Deus nos abençoe.